Nós vamos agora ao Ministério da Palavra. Eu quero compartilhar uma palavra com você antes de celebrarmos a ceia do Senhor. E nesse mês de maio, nós iremos ministrar palavras sobre é impossível, mas Deus pode. E hoje nós vamos falar sobre sonhos. Eu me lembro que há 20 anos atrás eu passei na casa do meu irmão em Cuiabá. E aí o meu irmão, ele tinha um menino, um filho, e o filho dele muito doente, e ele estava gastando tudo que ele possuía com o filho dele. E nós fomos para um culto, ele da Assembleia de Deus, e ele era o dirigente do culto naquela noite. E ele cumprimentou os irmãos: a paz do Senhor, irmãos. E aí teve um amém mais forte, um amém mais fraco, uns 3 meio amém, uns 50 não amém, algumas pessoas quietas. E ele falou: uai, os irmãos estão tristes? Por que os irmãos estão tristes? O que aconteceu? Ele falou assim: eu deveria estar triste, porque eu não tenho nem o direito de sonhar mais, e no entanto eu estou aqui adorando a Deus. O filho do meu irmão nasceu sem a traqueia, é uma pele que separa a laringe da faringe. Então quando ele tomava o leite ao invés de ir para o estômago, ia para o pulmão, e aquilo gerou muitas inflamações, muita infecção, e o menino vivia entre o hospital e o UTI, e o meu irmão foi gastando tudo que ele possuía, e chegou um momento que ele já não tinha mais nada. E no momento que ele não tinha mais nada, que ele tinha perdido tudo, o menino faleceu, veio a óbito. E o meu irmão então me disse: olha, eu estou levantando um pouco de dinheiro para comprar passagens para ir para os Estados Unidos, eu preciso recomeçar de alguma forma. E naquele momento no Brasil era um tempo muito difícil, e meu irmão pegou a esposa, a filhinha que ele tinha de luto, e foi para os Estados Unidos. Ele mora hoje em Atlanta. Meu irmão tem uma boa casa lá em Atlanta dele, ele tem um negócio de carros bom, tem um outro negócio junto com a esposa dele. A minha sobrinha é casada com um policial lá nos Estados Unidos, que tem a casa deles também. Eles andam de carros bons, têm uma boa vida com qualidade, e minha sobrinha tem 2 filhos. E essa semana que passou, nós recebemos a notícia que ela está grávida do 3º filho. E meu irmão está muito feliz, porque de um momento em que ele não tinha nem o direito de sonhar, ele consegue contemplar hoje a sua casa sendo abençoada, e a sua filha tendo 3 filhos, a sua geração crescendo em Deus. Como isso é maravilhoso, como isso é lindo. Deus é um Deus que realiza sonhos, amém, queridos? Eu conversava com uma pessoa e eu falava para ela assim: você tem curso superior? Ela falou: não, mas eu quero fazer pedagogia. Eu falei: você é casada? Ela falou: não, mas eu quero casar e eu quero... Eu falei: você quer ter filho? Ela falou assim: eu quero ter filho. Eu falei: qual é o teu maior medo? Ela falou assim: ficar para beata. Ela falou: eu quero casar, quero ter filhos, eu quero construir uma família, eu quero fazer o curso de pedagogia. E aí eu perguntei para ela: você tem sonhos? Ela falou: engraçado, pastor, eu não tenho sonhos. Eu falei: você tem sonhos, você não consegue definir eles como sonhos na tua vida. Você precisa olhar para isso que você deseja e falar: esses são meus sonhos, e colocar eles na presença de Deus, porque Deus realiza sonhos, amém, queridos? Você tem sonhos? Quais os sonhos que você tem? Quais sonhos que você tem? Vai jogar aqui no telão? Nossos slides ou não? Não sei se vai. Bom, vamos lá. Quais sonhos que você tem? Há 3 tipos de pessoas. Há as pessoas que não sonham. Tem pessoas que não sonham. Há os que realizam os sonhos dos outros. Tem pessoas que realizam os sonhos dos outros. E tem os que têm os seus próprios sonhos.
Esses que têm os seus próprios sonhos, nós podemos classificar eles em três tipos de pessoas. Uma delas é os que não conseguem realizar. Elas têm sonhos, mas elas não conseguem realizar. Um outro tipo é os que abortam no meio do caminho o sonho. Elas têm sonho, elas vão até uma etapa, mas aí elas encontram as dificuldades, encontram pessoas falando negativa para elas, elas encontram as crises, as portas fechadas, e aí elas desistem dos sonhos no meio do caminho. E existem aqueles que têm sonho e que realizam seus sonhos. Por isso eu quero falar com você sobre sonhos. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 30, verso 37. Gênesis 30, 37. Amém? Ou não amém? Gênesis não precisa demorar muito para encontrar, né, queridos? É o primeiro livro da Bíblia, né? E capítulo 30, verso 37. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, de aveleira, de castanheira, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia, e pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então, vamos entender Jacó. Jacó, neto de Abraão, filho de Isaque, ele está agora casado, tem filhos e mora com o sogro. O nome do sogro é Labão. E quando ele chega na casa do sogro, ele chega solteiro, né? Quebrado, sem dinheiro, com uma promessa de morte do irmão, vivendo um dos momentos mais difíceis e desafiadores da sua vida, mas com uma promessa de Deus, uma promessa que ele iria dar certo, que as coisas iriam mudar a favor dele. E ele trabalha durante 15 anos, mais ou menos, para o sogro. E nesse período que ele trabalhou para o sogro prosperou, o sogro foi abençoado, o sogro enriqueceu. Mas Jacó não. Jacó continuava pobre, e agora ele tinha filhos para sustentar. A gente observa nessa figura de linguagem bíblica, nessa história de Labão e de Jacó, dois tipos de homem, dois tipos de marido, dois tipos de pai, dois tipos de empresário, dois tipos de pastores. Eles eram criadores de ovelhas, dois tipos de pessoas que se relacionavam de forma diferente com as pessoas, com a família e com o dinheiro. Labão era um homem que não pensava na sua família, era um homem que não pensava nas coisas do céu, que não tinha relacionamento com Deus, e que ele pensava só em si e em ajuntar dinheiros. Ao passo que Jacó pensava na sua família, e ele tinha uma aliança com Deus, ele servia a Deus. Só que Labão prosperou e Jacó não. E Jacó chega para Labão e fala assim: ô sogro, o negócio é o seguinte, não está dando não, está complicada a coisa, porque eu estou trabalhando igual burro de carga, estou levantando cedo, indo até tarde, todo dia, e você está prosperando e eu estou quebrado, a coisa não está rompendo. Aí o sogro falou para ele assim: então vamos fazer o seguinte, vamos resolver o negócio aqui, porque eu sei que eu estou sendo abençoado por tua causa, porque Deus, o teu Deus, tem usado você para ser um instrumento para me abençoar, por isso que eu enriqueci. Então vamos fazer o seguinte, a partir de agora nós vamos definir um salário bom para você prosperar, para você enriquecer. Beleza? Ele falou: beleza. Aí Labão falou para ele assim: olha, nós vamos pegar o rebanho, você vai cuidar de uma parte do rebanho, e todas as ovelhas que nascer do rebanho, listrada, salpicada e malhada, elas vão ser o teu salário, e as que nascer branca é minha. Fechou? Jacó falou: fechou. Aí o que Labão fez? Chamou os filhos dele, falou assim: ó, pega todas as ovelhas salpicadas, malhadas, listradas do rebanho, e ó, viaje de 3 dias para longe de Jacó, não deixa nenhuma perto dele, perto de Jacó só as ovelhas branquinhas. E
a gente sabe, quem entende um pouquinho desse negócio de genética, sabe que ovelha normalmente é branca. Para dar ovelha salpicada, malhada, listrada, o negócio é complicado. Não é fácil, não é simples. E o texto que nós lemos diz, pode jogar o slide, por favor, pode passar. Pode passar. Vai, aí. Olha só. E o texto que nós lemos diz que ele colocou varas descascadas em frente ao rebanho, nos canos bebedouros de água, onde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E quando eles concebiam, os rebanhos diante das varas e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Agora pensa comigo, a ovelhinha branquinha chega lá para beber água, olha para a vara listrada e decide ter ovelha listrada. É possível? É possível ou não? Não é, velho. É impossível, mas Deus pode. Deus pode. Então o que aconteceu aqui foi algo impossível, mas Deus fez. Eu não sei o que é impossível na tua vida, mas Deus pode. Então eu creio que em meio a esse negócio de casa, carro, moto, terreno, viagem, também haverão pessoas que testemunharão aqui nesse altar que elas tinham enfermidades para a morte e Deus curou elas. Porque é impossível, mas Deus pode. Diga para o teu irmão assim, ó, Deus pode. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Agora, olha que interessante, ele pegou 3 tipos de árvore, álamo, aveleira e castanheira. Por que Jacó escolheu 3 tipos de árvore e o texto diz que eram 3 tipos de árvore? Pode passar, fazendo um favor. A primeira delas é o álamo. Olha, o álamo é essa árvore aqui, ó, esse arbusto lindo, que é muito alto. Os álamos se reproduzem tanto pela produção de sementes, quanto pelo desenvolvimento de novos brotos. Uma única árvore pode produzir mais de 50 milhões de sementes a cada estação. Diga uau! Os álamos também desenvolvem brotos a partir de suas raízes. Esses brotos tornam-se novas árvores. Se um choupo for derrubado, novas árvores crescerão caso as raízes tenham sido deixadas no solo. O que Jacó fez, aparentemente na linguagem espiritual? Ele fez um ato profético. Ele falou, é só a ovelha branca que eu tenho, então eu vou fazer um ato profético aqui. E ele pegou lá e colocou o álamo. Jacó poderia então estar profetizando que o seu rebanho seria de grande porte, bonito, vistoso, crescimento rápido, raízes fortes e resistente às intempéries do tempo. Amém? Aí tinha uma segunda árvore, pode passar aí. Tinha a aveleira. Quem já aqui assistiu a Era do Gelo? Aí é aquela frutinha lá que o esquilinho fica correndo atrás. É aquela lá, pronto. Ó, a aveleira é uma árvore que não só se usa para a obtenção de frutos, também se emprega como elemento decorativo do jardim. De fato, devido à sua copa irregular e à sua grande ramificação, é a árvore ideal para dar sombra. Então, e é um fruto muito gostoso, a avelã, né? Quem aqui come Nutella? Trem é bom demais da conta. Não, volta lá por favor. Jacó então poderia estar profetizando que o seu rebanho seria surgimento espontâneo, saborosa e rica em proteínas, porque Jacó sabia que tudo que a ovelha produzia era apreciado, nada se perde. E tem uma terceira árvore. A terceira árvore, em algumas versões da Bíblia diz castanheira, mas outras versões diz plátano. É aquela árvore bonita lá dos Estados Unidos, que dá aquelas folhas de outono que a gente olha. E a castanheira é uma árvore típica da nossa região. Então quando a gente olha para a castanheira e para o plátano, né, diz assim: se destaca pelas suas grandes dimensões e pela sua capacidade para produzir grandes sombras, durabilidade e excelente madeira. Possivelmente Jacó estava profetizando que o seu rebanho seria alto, forte e ótimos reprodutores, né? Um ato, ele cria naquilo. Agora, o que você tem falado para os teus sonhos? O que você tem falado que você quer os teus sonhos? Mas para também entendermos isso, nós precisamos voltar na história de Jacó. Precisamos voltar 20 anos antes, lá atrás, quando ele sai da casa do pai, da casa da mãe, brigado com o irmão, com uma ameaça de morte, e decide
ir para a vida. Ele teve um encontro com Deus, e algumas coisas aconteceram, e tem alguns aspectos que nos chamam a atenção. Pode passar, fazendo um favor. Gênesis 28:10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e, diga comigo, sonhou. Diga para o teu irmão, sonhou. Olha aí o sonho presente, queridos. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, darei a ti e à tua descendência. Olha o que Deus estava falando para ele: eu estou fazendo uma aliança com você, e esse lugar que você dormiu aqui, ó, vai ser teu. Ele era solteiro. Deus falou assim, ó, e a tua descendência. Deus falou para ele: você vai casar, você vai ter filho, você vai voltar para cá, e aqui você vai ser abençoado. Eu estou dando para você uma palavra de Deus, porque Deus, queridos, Ele é fiel com a palavra dEle para cumprir, amém, queridos? Diz assim o verso 13, verso 14: e a tua descendência será como o pó da terra. Diga glória a Deus. Nós estamos incluídos nesse negócio aqui, querido. A gente está no meio desse bolo. Ele diz assim, olha: e estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Diga, é eu, abençoado, bendito, abençoado do Senhor, glória a Deus. Tem que tomar posse da promessa, não é? Verso 15: e eis que eu estou contigo, eu te guardarei por onde quer que fores. Não importa onde você for, eu vou te guardar, vou estar com você, e te farei tornar a esta terra, porque eu não te deixarei até que eu haja cumprido o que eu tenho falado. Uau! Deus vai ser com você, queridos. Olha, Jesus é tão lindo que Ele falou assim: eu estou convosco até a consumação dos séculos, todos os dias. Diga assim: Deus está comigo. Talvez você não está vendo, talvez você não está ouvindo, talvez você esteja vivendo aquele momento que você está falando assim: se Deus está comigo, cadê Ele que não resolve o problema? Ele está com você. Não se apegue ao que você está vendo, se apegue à promessa, porque Ele está com você, amém? Então a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que um sonho tem o poder de mover a vida de uma pessoa. Aquela palavra, ela era importante para Jacó, porque os anos que viriam não seriam anos fáceis. Os anos que viriam, ele seria desafiado a perseverar, ele iria ser enganado pelo sogro, ele iria passar por conflitos familiares, ele ia passar por discussão. Teve um momento da vida dele que foi tão difícil, que a esposa dele chegou para ele e falou assim, ó: ou você me dá filho ou eu morro. Ele olhou para ela e falou assim: por acaso eu sou Deus agora para dar filho para você? A coisa está feia. Então ele viveu aqueles momentos que o tempo fecha, mas ele tinha uma palavra, e essa palavra segurou ele. Essa palavra permitiu que Jacó continuasse caminhando em Deus, porque muitas pessoas pregam que Jacó significa enganador, e não tem nada a ver com isso não, querido. Jacó ladrão, não, Jacó significa agarrador. Ele nasceu agarrado no pé do irmão, falou assim: ó, estou junto, né? Estou junto, a coisa aqui vai ser dura, eu vou ser bom, eu vou dar certo, eu vou vencer. Era uma pessoa que tinha sangue nos olhos, que tinha vontade de vencer, que se levantava para dar certo, amém? E você é descendência de Jacó. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por isso? Bom, depois que você dorme e sonha, o que acontece? Acorda. Então o verso 16 diz: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. 100 anos antes, o avô dele havia passado por ali, Abraão, e naquele lugar o avô dele havia sacrificado Isaque, ou colocado Isaque para ser um sacrifício. Deus não permitiu, porque Deus é o Deus da provisão. Naquele lugar Abraão teve uma experiência com Deus, e ele ergueu um altar de adoração a Deus. Deus tem memórias. Deus fez uma aliança com Abraão. Isaque dormiu naquele lugar sem saber de nada disso. Quando ele acordou, ele falou: Deus está aqui nesse lugar, a presença de Deus é real aqui, Deus ele tem algo aqui nisso aqui, Deus moveu aqui. Quando você faz uma aliança com Deus, Deus se lembra dela.
Quando você faz um voto com Deus, Deus se lembra, amém, queridos? A gente pode esquecer, mas Deus não esquece. Ele se lembra dessa aliança. Verso 17: e temeu e disse: quão terrível este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. Um jovem que estava num momento de dúvida da sua fé. Será que Deus é comigo mesmo? Será que Deus vai cumprir a promessa? Será que Deus vai fazer? Ele diz: olha, eu tenho um sonho, eu quero construir algo, eu quero realizar algo, eu quero ser abençoado, e eu quero voltar para esse lugar. Mas 17 anos depois, 18 anos depois, eu não sei quanto tempo já, as coisas não tinham acontecido, nada tinha mudado, e ele trabalhava para o sogro e não via o resultado daquela palavra que ele tinha conversado com Deus. O verso 22 diz: e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente eu te darei o dízimo. Ele falou: Deus, eu vou ter uma aliança de fidelidade com o Senhor. Sabe, queridos, o que me chama a atenção é que Jacó, ele era o portador da bênção de Deus. Sobre ele havia uma promessa, amém? Mas tinha o Labão, diga comigo, Labão. Sempre tem um Labão, querido. Labão é aquela pessoa que quer levar vantagem nas tuas costas. Labão é aquela pessoa mentirosa, enganadora, que ela faz você trabalhar para ela, que você faz, que ela engana você, ela envolve você. Sempre tem um Labão. Sempre tem um Labão mentindo, sempre tem um Labão criticando você, sempre tem um Labão falando para você assim: uai, se você serve esse Deus, por que esse Deus não te abençoa e me abençoa? Cadê esse Deus? Onde ele está? Sempre tem um Labão para poder tentar matar a sua fé, sempre tem um Labão para trazer as coisas terrenas, dizendo para você que as coisas terrenas é que tem valor, que você fica envolvido com as coisas espirituais, e que você está sendo espiritual demais. Deixa eu dizer uma coisa para você: nesse ambiente nós somos espirituais, e nessa igreja nós vamos continuar falando de Jesus, porque nós cremos que a nossa bênção vem do Senhor, e a nossa expectativa não está na terra, a nossa expectativa está no céu, e é para lá que nós estamos indo, amém? Glória a Deus. Querido, nós temos um nome. Eu falava pela manhã, existem pessoas que têm uma religião, existem pessoas que têm uma placa de igreja, existem pessoas que têm um profeta sobre a vida delas, existem pessoas que têm um livro que elas lêem, que elas acreditam, existem pessoas que acreditam até em vaca. Nós temos um nome que é sobre todo nome. Nós temos um nome que nos dá a paz, nós temos um nome que nos dá a cura, nós temos um nome que é a nossa bandeira, nós temos um nome que é a nossa justiça, nós temos um nome que se chama Jesus Cristo de Nazaré, amém? E Ele vive, e Ele reina, e a glória pertence a Ele para sempre, amém? É o nosso Deus, aleluia! Nós temos um nome. Não permita que os Labões da vida roubem você, desanimem você. E a gente olha então o capítulo 31, verso 7, ele diz assim: Jacó chama a esposa dele, chama os filhos, e ele tinha uma família que era fechada com ele, e ele fala: olha, eu preciso ter um tete a tete com vocês, eu preciso falar a verdade para vocês a respeito do pai de vocês, do que aconteceu. E diz assim: o vosso pai me enganou, mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Deus vai guardar você, amém? As pessoas vão tentar, mas Deus vai guardar você, Deus vai abrir uma porta, Deus vai trazer uma solução, Deus dá uma resposta, Deus sempre resolve, sempre. Olha só, quando ele dizia assim: os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados.
e quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado do vosso pai e deu para mim. Eu falei assim, quem fez esse serviço foi Deus, não foi eu não. Para mim era impossível, mas Deus realizou. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi aí, queridos, aonde está o segredo? No sonho. Ele viu em sonhos. E eis que os bodes, eu gosto muito disso aqui, os bodes. Labão falou com ele das ovelhas e esqueceu os bodes. Diga assim, Deus usa até os bodes. Deus é bom demais, né? Deus é bom demais. Olha, eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. A estratégia de Deus aí, e disse-me o anjo de Deus em sonho, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho. Sabe o que, ô Joaquim, eu estava olhando aqui, tinha muito macho nesse negócio aí, né? Porque normalmente nas fazendas lá, tem um peozão lá, 2, 3, aqui, ele fala assim, todos os bodes, tinha muito bode lá, cobrindo o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque eu tenho visto tudo o que o Labão te fez. Deus tem visto o que tem sido feito contra você. Deus está vendo. Talvez você ache que Deus não está vendo. Não precisa se preocupar com a opinião das pessoas, não precisa se preocupar em se defender, não precisa se preocupar se estão falando mal de você, criticando você, postando algo sobre você, não precisa se defender. Deus está vendo, e Deus age em teu favor, e Deus vem em tua defesa, amém? Mas é no tempo dele, diz assim o texto, verso 13, eu sou o Deus de Betel, diga comigo, a conta chega. Quase 20 anos, Deus fala para Jacó assim, eu sou o Deus de Betel. Betel significa casa de Deus. Eu sou o Deus de Betel. Assim, Deus tem uma casa. Há pessoas, querido, que quando tudo vai mal na vida delas, elas vão para a casa de Deus. Aí quando tudo está indo bem, ela esquece o endereço da casa de Deus. Esquece o pastor, esquece os cultos, esquece as campanhas, esquece as vigílias, ela esquece. Ela fala assim, Jacó, tem um endereço que você pode ter esquecido, mas eu não esqueci não esqueci o endereço. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, aonde me fizestes um voto, porque quando a gente está vivendo um momento difícil, a gente faz voto com Deus, né? Não, Deus, o Senhor vai ver, Deus, não, a partir de agora, não, Deus, se o Senhor curar, se o Senhor fazer, se o Senhor abrir a porta, se o Senhor realizar, onde tens ungido a coluna, onde me fizeste um voto, levanta agora, sai desta terra e torna a terra da tua parentela. Deus estava falando para ele assim, eu vou realizar para você agora, na sua vida, aquilo que eu te prometi há 20 anos atrás. Diga assim, é tempo de realização. Na minha vida, diga para o teu irmão, e na tua vida. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Por que esse sonho está aí dentro? Esse sonho que você tem. Sabe, queridos, eu percebo que há 2 tipos de sonhos. Olha só, pode passar. Gênesis 45. José é filho de Jacó. Quando a gente fala de sonho, a gente pensa logo em José, né? José sonhava e interpretava sonhos, mas por que ele fazia isso? Porque o pai dele era um sonhador, ele tinha origem, ele tinha pedigree. Então, ele está agora no cárcere, preso, e lá no cárcere tem 2 homens, um padeiro e um copeiro, que trabalhavam para o rei, para o faraó, e eles têm uma situação lá de conspiração, e faraó manda prender os 2. Quando o faraó manda prender os 2, o copeiro e o padeiro têm sonhos, os 2 têm sonhos. Então a gente percebe que há 2 tipos de sonho, e ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. Agora, olha que interessante,
O sonho de um o promoveu, e o sonho de outro o matou. O sonho do copeiro levou ele de volta para o palácio. O sonho, tem muito agudo aqui, ó, por isso, o sonho do copeiro o levou de volta para o palácio, e o sonho do padeiro o levou para a morte. Qual é a diferença desses sonhos? Veja bem, coloca aqui fazendo um favor, Gênesis 40, 9-11. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide, uma videira diante da minha face. Quem é a videira, queridos? Jesus. Então eu falei assim, eu tive um sonho que tinha uma videira, e na vide 3 sarmentos, e brotando ela a sua flor saía, os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo do faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo do faraó, e dava o copo na mão do faraó. O que esse sonho tem? Esse rapaz está dizendo assim, olha, eu não tenho sonhos meus, eu tenho sonhos com os outros, e o meu sonho é que eu pegava daquilo que Deus produzia, e eu entregava para o outro. Eu sou somente um servo, eu sou aquele que serve, eu sou aquele que está aqui para ser usado por Deus, para abençoar vidas. Esse é um sonho que gera vida na tua vida e na vida dos outros. E por que o sonho do copeiro deu errado? Olha lá, vendo então o padeiro, ou o sonho do padeiro deu errado, e vendo então o padeiro mor, que tinha interpretado bem, o padeiro falou assim, o sonho do cara é bom, é bacana, é bom, eu também vou falar o meu sonho, eu quero a minha interpretação também, né? Eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, já era com ele, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro. É eu que faço, é eu que sou bom, é eu que sou capaz, é eu que consigo, e as pessoas admiram as pessoas admiram o que eu faço, e as aves o comiam no cesto de sobre a minha cabeça. José olhou para ele assim, você vai morrer, você é egoísta, avarento, você só pensa em você só quer você só reconhece o que você faz, e você não faz nada pelos outros, e você não recebe nada de Deus, tudo que você faz é com as obras das tuas mãos. Então há 2 tipos de sonhos, que eu tenho que pensar sobre eles, quais os sonhos que eu tenho. E existe uma terceira coisa que eu aprendo, o que o seu sonho tem gerado, o que o seu sonho tem gerado, sabe, a primeira coisa que eu aprendo é que não basta sonhar, é preciso ter clareza, é preciso ter direção, é preciso ter estratégia. Quando Deus dá o sonho para José, para Jacó, aquele sonho também produziu algo, aquele sonho produziu coisas grandes, aquele sonho produziu mudanças extraordinárias, mas Jacó colocou em prática o sonho. Jacó pegou o sonho e falou, peraí, eu vou pegar isso aqui que eu estou achando que é um sonho, mas eu estou entendendo que é de Deus, e eu vou colocar em prática, e eu creio que vai ter resultado, amém? Olha que lindo. A segunda coisa é que precisam ser sonhos alinhados ao sonho de Deus, os sonhos de Deus. O sonho que Jacó teve era um sonho de Deus, para que aquele sonho mudasse a realidade dele e da sua família. A terceira coisa que eu aprendo é que devem produzir resultados práticos, amém, queridos? Há pessoas que sonham, mas não saem do campo do sonho, elas não andam, não movem. Nós precisamos sonhar, mas esses sonhos têm que produzir resultados práticos, amém? Um dia Deus me deu um sonho, e eu dei o nome para esse sonho de sementes do reino. Teu sonho tem que produzir resultado prático, tem que gerar, tem que envolver pessoas, e tem que fazer com que todos cresçam e todos sejam abençoados, amém? Em Gênesis 31:16, Deus diz para Jacó assim, porque toda a riqueza, as esposas de Jacó, filha de Labão, dizem assim, porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai, é nossa e de nossos filhos, agora pois, fazei tudo o que Deus te mandou, amém? Mulheres que entendiam o coração do marido, né? Naquele tempo podia ter 2, graças a Deus agora é só uma, bom demais, né?
Uma esposa que entende o coração do marido, uma esposa que libera a palavra de afirmação para o marido, uma esposa que fala assim: ó, eu acredito em você, Deus é contigo, vai dar certo, você é capaz, você é bom, amém? Glória a Deus. Dá um sorriso para o teu irmão e diga: você vai dar certo em nome de Jesus, né? Muito bem, você profetizou sobre o futuro dele, amém? Agora diz assim: você já deu certo em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Então, o que o teu sonho tem gerado, e eu quero encerrar para nós celebrarmos a ceia do Senhor, dizendo para você que o que Jacó teve não foi somente um sonho. Diga assim: nunca é só um sonho. Nunca é só um sonho, queridos. Os sonhos de Deus se tornam realidade. Jacó, na verdade, foi uma revelação da parte de Deus. E como é que é isso? Aquele rebanho de ovelhas brancas que iriam produzir, elas precisavam, para poder gerar na vida de Jacó o resultado, elas precisavam ter algumas características. Diga comigo: malhada, salpicada, listrada. Características. E como que Jacó fez isso? Jacó, Deus deu sonho para ele, ele foi lá, escolheu as árvores, tirou as varas, descascou elas, e veio aonde elas bebiam água e colocou as varas ali. Esse texto aponta para nós, no ano passado, eu voltava dos Estados Unidos, e eu vindo no avião, nós sentamos em poltronas separadas, eu e a Tânia. E era outubro, e estava as eleições para o segundo turno. E aí, um rapaz psicólogo, homossexual, sentou do meu lado. E a gente veio conversando. E ele falou assim para mim assim: sabe o que eu tenho medo, pastor? Que o Bolsonaro ganha? Eu falei: qual é o medo que você tem que ele ganha? Ele falou: porque as pessoas querem votar nele, não porque ele é bom, mas é porque está faltando referências no nosso país. E eu fiquei pensando sobre isso. Falei: esse rapaz tem razão, né? Esse rapaz, ele tem razão. E a gente veio conversando sobre muitas coisas, e a gente cresceu muito na viagem. Foi uma viagem muito agradável, e eu pude falar muito de Jesus para ele também, né? E hoje a gente olha, queridos, vocês sabem por que nós temos um presidente hoje que ele fala de Deus e ele ora a Deus? Não é porque ele é o Bolsonaro, é porque teve um povo que clamou a Deus pela nação, porque a nossa nação precisava de referências. Agora, talvez você não é Bolsonaro, talvez você é petista, talvez você é PMDB, PS, eu não sei o que você é. Eu não estou falando de política, eu estou falando de referência de paternidade, referência de marido, referência de esposa, referência de pastor, referência de empresário. Estou falando de referência. Essa semana eu fui em Goiânia, no cinema, assistir Os Vingadores. Gente, cinema lotado para assistir um filme de super-herói. O que está acontecendo? Por que nós vamos lá assistir um filme de super-herói e gasta uma grana para ver aquilo lá? Pastor, mas o senhor teve coragem de ir? Eu tive, velho. Eu tive. Pastor, 3 horas de filme, eu fui, né? Pastor, ingresso caro, paguei, né? Eu gosto, vou lá, vou assistir, eu quero ver. Eu cresci lendo super-herói, assistindo super-herói, vendo. Mas é o que? Referência. O que Deus estava falando para Jacó é: Jacó, esse rebanho, ele precisa de referência. O que é necessário para dar certo é referência. Diga comigo: referência. Então, olha só, a primeira coisa que tinha as varas é que elas eram varas verdes. Varas verdes apontam para quê? Para flexibilidade. Flexibilidade, uma pessoa que é flexível é uma pessoa que tem doçura, que não fica brigando com todo mundo, discutindo com todo mundo. É uma pessoa fácil de lidar com ela. É uma pessoa que é subserviência, ela tem subservência. Ela serve os outros. Ela tem prazer em servir, ela ajuda.
ela é flexível. Pessoa que é endurecida, briga com todo mundo, discute, critica, não quer mudar, não. Falou assim: olha, esse rebanho tem que ser flexível. Varas verdes, né? Varas verdes. A minha mãe entendia que vara verde servia para outra coisa. A segunda coisa, que ele descascou nelas, arrancou a casca. Querido, tem gente que vive de aparência, deixa eu dizer uma coisa para você, não importa a marca e o modelo do teu carro e nem o ano dele, não importa quanto de dinheiro você tem, não importa a casa que você mora, se ela tem portão ou não, se você não tiver Jesus, o buraco aí dentro é o mesmo. A gente tem que ter Jesus. Tem gente que vive de aparência, ela quer mostrar para os outros algo que ela não é, ela quer mostrar para os outros coisas que não existem. Ele fez o quê? Descascou nelas, arrancou a casca, falou: peraí, vamos arrancar essa casca aí. Você já arrancou a casca da ferida? Aquela feridinha machucou assim, aí ela foi soltando, aí ficou só uma pontinha assim, aquela pontinha ficou ali, ficou incomodando você, aí você sabe que vai doer, você sabe que vai sangrar, mas incomoda, você fala: não vai ter jeito, aí você fecha os olhos e puxa, arranca a casca, por quê? Porque quando você arranca a casca, vai doer, mas remove aquilo que está fazendo mal, então descascou nela, significa discipulado profundo, alguém que tem alguém, que ama, que cuida. Eu me lembro que, a primeira vez que eu fui fazer discipulado, há muitos anos atrás, eu cheguei para o meu discipulador, e falei para ele assim, o negócio é o seguinte, eu estou com um problema com fulano lá. Ele falou assim: mas vamos falar do fulano ou vamos falar de você? Eu falei: de mim. Mas é que tem o fulano lá que ele fez isso. Ele falou assim: você quer que eu amo você ou que eu odeio o fulano? Eu falei: eu quero que você me ama, e amo o fulano também. Nós estamos aqui para falar do fulano de você. Eu falei: de mim. Então esquece o fulano, vamos falar de você. Discipulado profundo é arrancar a casca da pessoa e falar assim: vamos arrancar as feridas, vamos arrancar as mágoas, a falta de perdão, vamos arrancar o ódio, o rancor, as mentiras que Satanás plantou dentro de você, e vamos viver a vida como ela é, amando as pessoas, servindo, ter um coração ensinável, um coração que aceita ser direcionado, amém? Mas ele também fez o quê? Quando ele arrancou as cascas, descobriu o quê? A brancura, mostrou quem realmente era, sabe? Você pode esconder de mim quem você é, você pode esconder da tua esposa, você pode esconder do seu patrão, mas de Jesus, não tem jeito, não adianta, você não consegue. Então, mostrar a brancura significa transparência. Seja transparente. Transparente é a pessoa olhar para você e você ser referência. Pensa comigo aqui, um homem trabalhador pega o dinheiro que ele ganhou, vai lá no bar, enche o copo de cerveja e toma até ficar bêbado. Aí ele chega em casa bêbado. Aí, bêbado em casa, ele agride a esposa, ele abusa dos filhos. Que referência de pai ele foi? Que referência de marido ele foi? Você sabe que eu acordo às vezes e fico pensando assim, quando eu estou dormindo e a Tânia acorda, e ela olha para mim dormindo ao lado dela, qual é a referência de marido que ela tem? Qual é a referência de homem que ela tem? Qual é a referência de pai que os meus filhos têm? Qual é a referência que os teus filhos têm de mãe? Qual é a referência que os alunos têm de professor na escola? Qual é a referência que os empregados têm de patrão? Quais as referências? Está falando de referências, que referências nós somos, queridos. A nossa igreja vai ser referência cada vez mais para a glória de Deus, amém? As pessoas vão olhar assim, aquele pastor, aqueles pastores que serão multidões de pastores, eles são referências, aqueles homens, aquelas mulheres daquela igreja são referência, aquela geração que está nascendo ali são referência, amém? Amém? Referência, as pessoas olhar para nós e falar assim, são referências. Era o que Deus estava falando para Jacó.
Esse rebanho precisa ter referência. Mas tem uma última coisa que ele fala, coloca aí, que é a quarta coisa: elas davam cria, porque ovelha sadia gera cria. Então você tem que gerar cria, irmão. Você tem que dar cria, você tem que produzir, amém? Diga para o teu irmão assim, ó, dá frutos, vai. Frutos bons, amém? Frutos saudáveis, amém? É interessante que Jacó, quando as ovelhas eram fracas, ele tirava as varas e falava assim: pode produzir tudo branquinha para o Labão. Quando as ovelhas eram fortes, ele ia lá e colocava as varas. Ele dizia assim: as ovelhas fortes são minhas. Referências de homens e mulheres fortes. Nós iremos produzir uma geração de homens e mulheres fortes no Senhor, amém? Vamos ficar de pé?